Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para este estudo de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. E aqui comigo, nosso irmão Leopoldo Pio. Tudo bem, Léo? Tudo bem, mais uma semana juntos. Isso aí. Ali na técnica, nosso Sérgio Melo, Serginho. Tudo bem, Serginho? Fala alto, Serginho. Beleza, Serginho. Que bom, graças a Deus. Eu lembro muito da passagem que Jesus fala assim: meus discípulos se conhecerão pelo muito se amarem. A gente ainda não se ama no sentido real da palavra, mas a gente já se gosta, já se preocupa, já quer ver o outro melhor, sempre melhor. E isso realmente é algo que pauta a todos nós aqui que estamos na Rádio Rio de Janeiro. E tem que ser assim, porque senão não é espírita, não é cristão. Ou seja, nós precisamos pautar por esse amor, por essa fraternidade, senão o negócio não vai, né, meus irmãos? Mas vamos dar continuidade então ao estudo de obras póstumas. Estamos no capítulo em que Kardec fala da causa e natureza da clarividência sonambúlica. Estamos quase terminando, vamos voltar um pouquinho a leitura do que falamos na semana passada, e Kardec diz o seguinte: uma objeção, como é natural, se apresenta a esse sistema e apressamo-nos a responder a ela. Se as faculdades sonambúlicas são as mesmas da alma desprendida da matéria, por que não são constantes essas faculdades? Por que alguns sonâmbulos são mais lúcidos do que outros? Porque, num mesmo indivíduo, a lucidez é variável. Concebe-se a imperfeição física de um órgão, mas não se concebe a da alma. Esses são aqueles críticos, né, que acham que tudo deve ser explicado de uma forma uniforme. Ou seja, se é uma visão da alma, por que nem todas as almas veem da mesma forma? Por que nem todas têm a capacidade? Kardec então continua. Esta, a alma, se acha presa ao corpo por laços misteriosos que não nos fora dado conhecer antes que o Espiritismo houvesse demonstrado a existência e o papel do perispírito. Tendo sido esta questão tratada de modo especial na Revista Espírita e nas obras fundamentais da doutrina, não nos estenderemos aqui sobre ela, limitando-nos a dizer que é pelos nossos órgãos materiais que a alma se manifesta ao exterior. Em nosso estado normal, essas manifestações ficam naturalmente subordinadas à imperfeição do instrumento, do mesmo modo que o melhor artífice não pode fazer obra perfeita com utensílios ruins. Assim, por muito admirável que seja a estrutura do nosso corpo, qualquer que tenha sido a providência da natureza com relação ao nosso organismo para o exercício das funções vitais, acima desses órgãos sujeitos a todas as perturbações da matéria, há a sutileza da nossa alma. Enquanto, pois, ela se conserva presa ao corpo, sofre-lhe os entraves e as vicissitudes. Léo, a gente sabe que os corpos físicos, eles são, na verdade, os retratos dos nossos pensamentos, que transferem para o perispírito, este corpo espiritual que Kardec disse que foi revelado pelo Espiritismo, porque antes disso era uma coisa sem sentido. Como é que a gente consegue agir, né? Nós espíritos fazemos com que o corpo se mexa. Como é que eu apareço com a mesma imagem que eu tinha antes que eu desencarnasse? E, enfim, vários são
os questionamentos a respeito desse corpo que era desconhecido antes do Espiritismo, e agora nós já sabemos que Kardec, inclusive, intitulou esse corpo como perispírito, ou seja, peri de envoltório e espírito. Perispírito, aquele que envolve o espírito, que é a conexão entre o espírito, nós, com o corpo físico quando estamos encarnados. Então, ele fala aqui dos entraves, mas ele fala também da sutileza de cada alma. Cada um de nós tem uma capacidade. Se nós plasmamos o nosso corpo físico de uma certa forma, é porque nós não temos a capacidade de plasmar um corpo físico melhor. Exatamente. Nós não podemos comparar o nosso corpo físico com o de Jesus, por exemplo. O corpo físico de Jesus tinha uma capacidade extraordinária, porque era moldado por ele, Jesus, Espírito puro. Agora, o nosso corpo físico... Pois é, tem reticências. Uma pequena diferença aí de bagagem espiritual, né, de espiritualidade, enfim, de tudo. E de evolução. Na verdade, estamos falando de evolução, em última análise. Eu, como professor, muitas vezes faço uma pergunta para os alunos, brincando e falando assim, olha, eu dou a mesma aula para todos vocês, uma turma de 40. Por que nem todos tiram a mesma nota? Se a aula é a mesma, se a gente quer seguir esse pensamento equivocado da pergunta que Kardec está tentando responder aí. Está tentando, sim. Não, na verdade ele responde. Responde, só que às vezes a gente não consegue entender. A gente não consegue entender. Mas trazendo para a nossa realidade mais cotidiana, pessoas que fazem uma mesma prova ou assistem a mesma aula, minha ou de qualquer outro professor. Se a aula é a mesma, muitas pessoas diriam, então todos vão entender da mesma forma. Não. Diferente. É diferente porque a bagagem espiritual é diferente, a bagagem cultural é diferente, o nível de interesse e de engajamento é diferente, o nível de curiosidade é diferente e os dias das pessoas também são diferentes. Quantos alunos, e eu tenho certeza disso, vão fazer a minha prova se saem mal sabendo a matéria? Passaram mal no dia, chegaram atrasados, passaram por alguma experiência traumatizante psicologicamente ruim, né? E aí chegam lá e não conseguem dar conta da prova, não porque não têm o conhecimento, mas porque estão num momento ruim. Vamos trazer isso para o que Kardec está trazendo para a gente. As pessoas têm competências, habilidades, experiências e bagagens espirituais diferentes, logo elas terão percepções diferentes de qualquer coisa. Basta a gente pensar, pegando outro exemplo bem claro e bem do nosso cotidiano. Percebam como nós, homens, João, vemos as cores e classificamos as cores, e como as mulheres classificam as cores. Verdade. Como a sua esposa ou a minha namorada veem as cores. As mulheres, em geral, veem cores e diversidades e tons e nuances de uma forma que a gente olha e fala assim, para mim isso tudo é azul. Se a gente traz isso para uma dimensão muito mais importante, que é a dimensão espiritual, ou seja, aquilo que vai além da questão fisiológica de perceber cores ou entender um conhecimento teórico qualquer, a gente pode perceber aí que faz todo sentido o que Kardec está trazendo para a gente. Porque, na verdade, a nossa percepção, seja física, seja espiritual, vai depender, em última análise, da nossa bagagem espiritual, do nosso nível de evolução. É isso aí, bagagem espiritual, nível de evolução. Essas duas sentenças, duas frases, né, são fundamentais para nosso entendimento, né, para nossa compreensão. Porque não vamos realmente conseguir perceber todas as coisas por conta da nossa incapacidade ainda evolutiva. Nós ainda não temos bagagem suficiente para compreender certas coisas. E por isso, é como o Léo está falando a respeito da prova. Então, são vários alunos, cada um percebe de uma forma, cada um entende de uma forma. Somos vários seres. Imagina se nós aqui fôssemos 10 pessoas e fôssemos desdobrados para a espiritualidade, para uma palestra na espiritualidade. Quando nós voltássemos, cada um de nós iria descrever
um local de forma diferente, claro, muitas similaridades, óbvio, estávamos no mesmo local, mas alguns detalhes, porque eu, por exemplo, eu posso perceber um detalhe que o Léo não percebe, que um outro irmão não percebe, que uma outra irmã não percebe, e outra irmã vai perceber algo que eu não percebo, que o Léo não percebe, por aí vai. Cada um de nós vai ter o seu ponto de vista, ou seja, aquela vista do meu ponto, que não é o mesmo ponto do Léo, que não é o mesmo ponto de cada um. E isso depende, como o Léo frisou, da bagagem que nós temos, da experiência que nós temos. Falamos em outros programas na questão de nós termos termos de comparação. Termo de comparação é aquilo que eu posso comparar o que eu estou vivenciando, que eu estou vendo, que eu estou presenciando com algo que eu já conheço. Por isso, por exemplo, quando a gente estuda Apocalipse, a gente percebe João, o evangelista, que é o autor de Apocalipse, o autor entre aspas, né? O médium que se utilizou daqueles conhecimentos que eram passados para ele por Jesus, pelos espíritos superiores, para que ele pudesse nos trazer algo que ele conhecia. Ele via algo na espiritualidade desdobrado e nos trazia uma informação. E hoje nós podemos perceber o que ele falava. Por exemplo, ele chamava gafanhotos metálicos soltando bolas de fogo pelas ventas. Ele já tinha visto um bombardeiro? Não tinha na época. Então ele olhava e achava que era um gafanhoto metálico, soltando bolas de fogo, soltando as bombas pelas ventas, pelo nariz, né? Pela boca, pelo nariz e tal. Então é isso que ele tinha como comparação. Então ele não podia nos trazer uma imagem diferente, né? Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos aqui no estudo de obras póstumas. O programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, com reprise às quintas, às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã. O Leopoldo, por exemplo, assiste a todas as edições, todas as reprises, né, Léo? Download. Hoje temos download na Rádio Rio de Janeiro. É verdade. www.radioriodejaneiro.am.br. Você vai em programação, vai abrir aquele link, vai ter lá o link Programas, busca Luz na Penumbra, busca lá o estudo de obras póstumas e você vai poder baixar no seu computador e ouvir quantas vezes quiser, inclusive nos mandar o que você achou, se você concorda, se não concorda. Não somos aqui os donos da verdade. Nós somos sim aqueles que tentam estudar e trazer da forma mais simples e mais clara tudo aquilo que entendemos da doutrina espírita. Mas nós estamos estudando em obras póstumas a passagem do livro que fala sobre causa e natureza da clarividência sonambúlica. Vamos dar continuidade então ao texto que Kardec nos traz. É o finalzinho já, os 2 últimos parágrafos. Ele diz o seguinte: o fluido magnético não é a alma. É um liame, uma ligação, um intermediário entre a alma e o corpo. Atuando mais ou menos sobre a matéria, é que ele torna mais ou menos livre a alma, donde há diversidade das faculdades sonambúlicas. O sonâmbulo é o homem despojado apenas de uma parte das suas vestiduras e cujos movimentos são embaraçados pelo que lhe resta dessas vestiduras. Vamos ler de novo, para ficar bem claro para nós. O fluido magnético não é a alma, é uma conexão, é um intermediário entre a alma e o corpo. Atuando mais ou menos sobre a matéria, é que ele torna mais ou menos livre a alma, donde a diversidade das faculdades sonambúlicas, ou seja, dessa atuação mais ou menos sobre a matéria, é que
depende das faculdades sonambúlicas. O sonâmbulo é o homem despojado apenas de uma parte das suas vestiduras e cujos movimentos são embaraçados pelo que lhe resta dessas vestiduras. Ou seja, quando nós vamos nas epístolas de Paulo, Paulo diz o seguinte, que ele esteve num êxtase, ou seja, ele desdobrou. E ele fala que foi ao 7º céu. Ele largou, na linguagem dele, ele largou o corpo espiritual dele, ele largou o corpo físico primeiro, teve um êxtase, ou seja, desdobrou, e ele larga um outro corpo num determinado momento e se eleva mais ainda. Então ele vai se despojando de partes desse corpo perispiritual. É algo que é muito bem estudado todas as terças-feiras, às 21 horas, pelo nosso irmão Eduardo Araújo, que estuda o Livro dos Médiuns, que é exatamente o fórum interessante para nós buscarmos subsídios. Mas vejam, o corpo perispiritual, ele tem diversas camadas, digamos assim. A gente está tentando trazer para uma linguagem, como a gente falou, de comparação. Sim. Não é? É isso? Não é exatamente isso, mas é isso que nós entendemos. Então, nós desdobramos, e aí desdobramos mais, e desdobramos mais, e desdobramos mais, e desdobramos mais, sei lá quantas vezes mais. A imagem que você criou na minha mente agora, e aí eu vou até tirar dúvida com você mesmo agora. Da cebola? Eu pensei na cebola, mas pensei quando a gente sai da nossa casa e faz uma viagem para algum lugar em que as condições ambientais ou climáticas, ou até mesmo o contexto social se modifica. Por exemplo, nós moramos numa cidade que é bem quente, eu sei que você, assim como eu, prefere temperaturas mais amenas. Bem mais amenas. Você até muito mais do que eu. Mas, enfim, a gente vai adaptando as nossas vestimentas às condições ambientais. Ou a uma festa, quando a gente vai a uma festa muito refinada e que precisa não só de utilizar uma roupa muito específica, seja homens, né, com smoking ou um terno mais bem cortado, ou as mulheres com vestidos longos, mas também não só uma questão de vestimento, mas de atitude também, né, de comportamento e de forma de andar, de vestir, de cumprimentar as pessoas. Quer dizer, contextos diferentes exigem vestimentas diferentes e atitudes diferentes. Quando nós lemos o livro Nosso Lar, por exemplo, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, nós percebemos que em um determinado momento o André Luiz, desencarnado, ele dorme e ele desdobra para encontrar a mãe dele. Sim. E que ela já está numa condição muito acima. Então ela meio que se materializa para encontrá-lo. Ou seja, ele se desdobra, né, sai daquela condição que ele estava para uma condição, digamos assim, mais etérea, né, menos materializado. E ela, ao contrário, tem que se materializar para encontrá-lo, da distância tão grande que eles têm de evolução espiritual. E isso a gente entende que é exatamente essa condição do perispírito de ter essas diferentes camadas, entre aspas. Mais uma vez estamos aqui tentando fazer numa linguagem que todos nós possamos compreender, né? Aqueles mais técnicos vão dizer, vocês estão usando termos que não existem, tudo bem, nos perdoem, mas é a forma que nós entendemos mais fácil de transmitir esses conhecimentos aí para todos os irmãos, não limitando apenas aqueles que conhecem profundamente a questão da mediunidade, do perispírito, etc. Então é isso. Agora vamos ao último parágrafo aqui do livro, desse capítulo pelo menos, em Kardec coloca o seguinte: somente quando tem alijado de si os últimos restos da ganga terrena, como a borboleta que abandona a sua crisálida, encontra-se a alma na plenitude de si mesma e goza de liberdade completa no uso de suas faculdades.
Se houvesse um magnetizador bastante poderoso para dar liberdade absoluta à alma, romper-se-ia o liame terrestre e a morte imediata se seguiria. O sonambulismo, portanto, fez que puséssemos o pé na vida futura. Ergueu uma ponta do véu sob que se ocultam as verdades que o Espiritismo nos faz hoje entrever. Não na conheceremos, todavia, em sua essência, senão quando nos houvermos desembaraçado por completo da cobertura material que neste mundo a obscurece. É exatamente a questão dos termos de comparação. Quando nós estivermos desencarnados, muito mais fácil será de nós vermos, sentirmos tudo aquilo que nós estaremos em contato no plano espiritual. Enquanto estivermos agarrados a esse plano físico, nós continuaremos nessa forma de enxergarmos e não vermos. A verdade é essa, né? Na verdade, quando você se refere a essa questão do olhar, como a gente olha essas situações, muitas vezes a gente ainda tende a separar esses dois mundos de uma maneira muito radical. A gente vive 98, 99% das experiências como se elas fossem experiências puramente materiais, e quando a gente precisa, a gente vai à instituição religiosa, ao centro espírita ou a qualquer outra instituição, e aí a gente tenta mudar um pouquinho a nossa atitude. Talvez seja um outro exemplo interessante, né? Pelo menos os religiosos com aquela consciência mais clara da importância da moralização, espiritualização. Quando a gente vai ao centro espírita, a gente tenta ir com um olharzinho, né, com uma atitude mais tranquila. A questão é que ser espírita dentro do centro espírita é fácil. É muito fácil. Muito fácil. A questão é a gente trazer para fora do centro espírita aquilo que nós aprendemos ou experimentamos dentro do centro espírita. Digo aprender no sentido em que muitas vezes nós vamos assistir às palestras e digo experimentamos na medida em que nós, como espíritas, vamos trabalhar, né? No meu caso, o caso do João também, como doutrinadores, como a gente costuma, como no espiritismo costuma se falar, embora a gente não goste muito desse termo, mas enfim, no atendimento fraterno, na mediunidade de passagem, enfim, em qualquer papel que a gente possa desempenhar dentro do centro espírita, a gente traz ou deve trazer essa experiência de dentro para fora. Ou seja, essa experiência ela tem que produzir alguma transformação no nosso olhar, na nossa percepção, nos nossos sentidos. De alguma forma, então, a gente tem que aprender a misturar ou articular esses dois mundos e perceber, como a gente costuma dizer também sempre, João, que nós estamos no mundo sem sermos do mundo. Paulo de Tarso citou isso e a gente usa muito, com certeza. O que nós precisamos perceber sempre é que nós separamos muito, né, os dois tipos de vida. Nós vivemos de acordo com as circunstâncias, como você estava lembrando. Quando eu vou num centro espírita, eu ajo de uma forma. Quando eu estou na minha casa, eu ajo de outra. Quando eu estou no meu trabalho, eu ajo de outra. São as personas, são as máscaras que nós nos utilizamos ao longo do dia, né? Verdade. E aí, quando nós desencarnarmos, aí a preocupação é: para onde nós iremos? O que nós faremos? Como nós estaremos? Onde nós estaremos? Quer dizer, a intenção, a tendência de nós materializarmos o plano espiritual, mais do que é. E na verdade, a gente deveria fazer o contrário. Né? Trazer esse... Por isso Jesus disse, né? Que venha a nós o vosso reino, e não que nós possamos ir ao reino. Venha a nós o vosso reino. Esse reino é que tem que existir a partir do momento que eu transformo alguma coisa dentro de mim. Não dá para a gente mudar essa história. Jesus não prometeu mágica nenhuma. Então nós temos que viver hoje, agir hoje, de acordo com os princípios que nós esposamos. Se nós nos dizemos espíritas, sejamos espíritas. Vamos encerrando o nosso programa de hoje. Até o próximo programa, se Deus assim permitir.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, e no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e hoje nós vamos começar o estudo do tema Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Então, esses itens 6, 7, 8, 9 são itens que vão dar prosseguimento àquela sequência proposta por Kardec, porque essa parte, de organizar a sequência ficou com Kardec, e ele vai então através da proposta da parábola do banquete das núpcias e depois nos mostrando a porta estreita, que é o caminho pelo qual nós chegaremos na festa das núpcias. Nós então agora vamos entender que aqueles que souberam fazer a escolha, com certeza eles ouviram a palavra do Senhor e dizem Senhor e entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que não entenderam, não seguiram, não quiseram se esforçar para entrar numa porta um pouco mais estreita, não quiseram deixar, como disse o Antônio no outro programa, as suas tralhas, as suas malas e toda aquela canquilharia que nós carregamos, totalmente inúteis ao longo das nossas existências, até que um dia você percebe que tudo aquilo é inútil e começa a deixar aquilo pelo caminho. Mas aqueles que ainda não perceberam isso, com certeza vão estar nessa condição aqui. Vão clamar, Senhor, Senhor. Quer dizer, eu falo, eu chamo, eu clamo pelo Senhor. Mas não entrarão no reino dos céus. Por quê? Aquilo é apenas uma coisa mecânica que ele se liga, ao dizer que ele é um religioso. Então ele diz, olha, eu sou um religioso, porque é isso que quer dizer aqueles que dizem Senhor, Senhor. Ele quer dizer que são os religiosos, que vão alegar, olha, eu sou um religioso, eu sou uma religiosa, eu fiz tantas coisas, eu fiz caridade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas se você fez tudo isso do ponto de vista material e não do ponto de vista espiritual, você estava no espiritual, mas na realidade você estava mergulhado na matéria. Então são esses que vão clamar Senhor, Senhor e não vão entrar no reino dos céus. E para nos ajudar a refletir sobre isso, tem o nosso Antônio de Pádua aqui no estúdio que irá nos auxiliar. Eu vou dar já as boas-vindas a ele e pedir que ele comece a nos explicar um pouco sobre essa situação de nós clamarmos e não conseguirmos entrar. Olá, Antônio. Olá, Marta. Olá a todos. Veja bem, neste capítulo é muitos chamados e poucos escolhidos. Então são passagens de Jesus nas quais Kardec encontra essa situação. Como o caso do festim das bodas, ela distribui convite para o casamento, todo mundo foi chamado, mas escolhido só aqueles que estavam vestindo a túnica nupcial. Então a mesma coisa, Jesus mandou convite, olha, praticar a caridade, ajudar, profetizar, expulsar demônios. Isso é um convite para todos. Todos aceitaram o convite, mas só vão
entrar no reino dos céus? Os escolhidos. E aqui ele vai dizer qual é o parâmetro da escolha. Lá no outro, na parábola, ele dizia que era a túnica nupcial, que a gente entende que é o seu perispírito, sua mente já voltada para outras situações. Aqui é a mesma coisa, só que aqui não é uma parábola, aqui é uma citação, ele vai ser mais direto. Então, ele está aqui em Mateus. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então ele já deu um parâmetro. Ou seja, foram convidados para gritar Senhor, Senhor. Tudo bem, mas não basta. Agora, isso é o chamamento. Agora, qual é o convite, qual é a escolha, qual é o critério, qual é a peneira aqui da escolha? Somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Falar Senhor, Senhor é o convite. Agora, a escolha, carimbar ali para escolher a mesa para sentar, para escolher ficar na festa, é fazer a vontade do Pai que está no céu. Mas aí muitos, nesse dia, vão dizer, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, ou seja, eu fiz essa parte. Nós expulsamos em teu nome o demônio, fiz essa outra parte. Nós fizemos muitos milagres em teu nome. Tudo bem, isso fazia parte do chamamento. Então eles dirão em voz alta, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras da iniquidade. O que ele está dizendo com isso? Não basta vocês atenderem meu convite e fazer isso aí da boca para fora. Fazer com iniquidade é dizer, fazer com injustiça. Entendeu? Fez a sua moda. Não fez dentro da lei do amor e da caridade. E da justiça. Não fez. Fez a sua moda, a bangu, como falavam antigamente. Eu falei Senhor, Senhor, eu profetizei, eu fiz palestra, eu dei passe, distribuí cesta básica. Mas como foi isso? Como é que foi feito isso? Você estava dentro do amor de Deus fazendo isso? Ou está fazendo só para a carteirinha, bônus hora? Então, essa é a diferença muito sutil que a gente não percebe às vezes. Está fazendo achando que está fazendo. O assistido tá bom para ele. Está recebendo. Mas você não conte com isso como passaporte carimbado. Com certeza. Tem algo mais aqui. Então, segue aqui ainda em Mateus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Então, aqueles que ouviram a palavra de Jesus e cumpriram fielmente, que a palavra de Jesus é a palavra do Pai, que está no céu, esses são aqueles que fizeram com uma casa na rocha. A casa ficou sólida, e praticaram tudo aquilo que Jesus pediu, mas ouviram as palavras dele e praticaram com amor, justiça e caridade. Aí é uma casa na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derrubada e grande foi sua ruína. Ou seja, quando você tenta fazer toda aquela casa, aquele ethos que Jesus propôs para você, mas você não tem solidez lá do alicerce da casa, na pedra, que essa solidez é feita pela lei de justiça, de amor e caridade, pela lei da equidade, você está agindo, construindo uma casa sem esse fundamento. É como uma casa na areia. O que dá fundamento à sua obra é o amor. Não era que Paulo falava, né? Ou Tiago, né? O amor e as obras. Tem que ter, a obra tem que ser feita, mas tem que ter o amor junto. Não adianta fazer só obra. Tem que ter o amor. E não adianta só o amor, tem que ter obra. Amor só sem obra também não resolve. Estão juntos. O amor, a fé, a esperança e a caridade. Tem que estar junto. Então, é o que ele diz aqui. O outro parâmetro que ele dá como exemplo é a casa sólida ou a casa na areia, que é o padrão para ser escolhido. Segue ainda. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino de Deus. Isso era uma direta para os fariseus. Sim. Que eram mestres na lei, mestres em ditar normas, mas não cumpriam aquilo que falavam.
Parece até o amigo que vos fala aqui também, né? Não posso, né? Falo muito, mas cumprir tudo é complicado. Então é isso. Agora, aquele que conseguir ouvir essas palavras sem violar nenhum dos mandamentos, faz e cumpre, que ensinar a não violá-los será considerado grande no reino dos céus. Mas agora aquele que violar um mandamentozinho desses que você mesmo prega, mas viola, aquele que ensinar os homens a violá-los, aí esse é pior ainda, ensinar, será considerado como último no reino dos céus. Porque não adianta eu ter toda a sabedoria aqui, ensinar muitas coisas, mas não pôr em prática. É claro que eu não vou botar 100% em prática, Marta, senão eu nem estaria aqui a essa altura. Eu estava lá na espiritualidade mandando eflúvios de amor para todo mundo. Não é isso. Estou aqui aprendendo junto com... Eu falo, estou aprendendo. Estou falando, estou aprendendo. Mas eu me esforço para tentar, cada dia que passa, violar menos. Porque eu estou de olho nisso aqui. Eu recebi o convite, eu aceitei o convite. Agora, eu quero ser escolhido. Pode ser que eu não seja dessa vez, mas quem sabe a reencarnação me permite isso. Se eu não conseguir dessa vez, ainda vou ter chance de buscar outras oportunidades. Já vou estar mais experiente, né, com mais força, para resistir a não violar os mandamentos. Sim. Então Kardec comenta: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que lhe serve lhe chamarem de mestre ou Senhor, se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que honram por meio de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Então, olha só, o que ele diz aqui? Será que nós seremos discípulos porque passamos o dia inteiro orando e pregando, mas não nos mostramos nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes com seus semelhantes? Eu gostei aqui do advérbio que ele botou aqui, mais, porque ele não diz passem oração, mas não se mostram totalmente caridosos, totalmente indulgentes. Ele põe mais indulgentes, mais caridoso, porque sabe que eu não vou conseguir ser totalmente indulgente nem totalmente caridoso, mas eu tenho que ser mais, me esforçar para ser mais. Isso conta muito ponto para nós, o esforço para melhora. A melhora vai chegar um dia como consequência. Hoje eu só posso fazer esforço para melhorar. Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, ou seja, pela maneira de falar, pela minha pregação, pela expulsão de demônios, por curas. Isso eu vou impressionar todo mundo, mas não vou impressionar a Deus. Ele sabe o que está lá dentro de mim. É em vão que dirão Jesus: Senhor, Senhor, nós profetizamos, isto é, nós ensinamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, nós comemos e bebemos contigo, Jesus. Ele vai dizer: não sei quem sois, vaza, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que dementis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. É fácil não, Marta. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome. Isso ia acontecer muito no futuro, né? Que fazeis correr lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para aqueles que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para achar desgraça perante Ele é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. Não tem coisa mais direta do que isso, Marta. Isso valia para os fariseus e vale para nós, que nós somos fariseus reencarnados aqui, Marta.
Eu devia ser um ajudante de um fariseu daquele. Naquela época eu não tinha capacidade de ser fariseu, mas devia ser um ajudante de um fariseu daquele. Estava aprendendo todas aquelas malandragens com eles. Falar, mas na hora H de praticar é mais complicado. Agora caiu a ficha. Sim. Caiu a ficha. E eu tenho aqui a esperança de que tenho como resolver isso. Não vou levar 2000 anos para resolver, se Deus me ajudar, me permitir. Não vou levar 2000 anos que eu perdi aí, não. Eu vou tentar resolver isso em menos tempo. Já estou determinado. Agora, o uso do cachimbo faz a boca torta. Vai ser difícil agora minha boca voltar para o normal. Tantos anos fumando cachimbo. Mas já parei de fumar o cachimbo. Mas a boca ainda está torta. Vai levar tempo. Talvez um outro corpo para vir com a boca mais perfeita, sem o defeito provocado pelo cachimbo. Porque é o jeito. Então, essa esperança que nós temos que ter no coração. Palavras são duras, mas são boas, são necessárias, são de proveito para nós. Agora, temos que encarar isso como um pai, como um irmão mais velho que está nos dizendo, é assim, não vou iludir vocês. Não vou dar tapinha nas costas porque você falou Senhor, Senhor. Ah, tudo bem, então fica aí, vamos nessa. Não tem, ó, a verdade não é essa. Não vou deixar vocês mais 2000 anos aí penando. As pessoas não estão em paz, são guerras, são vírus, é não sei o quê. Confusão, violência, corrupção, em toda parte do planeta, Marta. Terrorismo. O que as pessoas aqui? É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como uma casa construída na rocha. Ou seja, o mundo está nessa falta de tranquilidade, falta de paz, estabilidade. O que falta para o mundo se adequar? Como é que faz para parar as guerras? Como é que faz para assumir os vírus? Acabar com o terrorismo? Acabar com droga? É mais polícia? Não é. São as pessoas se conscientizarem disso aqui. Que a hora que nós todos estivermos conscientizados que essas palavras de Jesus são eternas, são a verdade, a hora que todos começarmos a praticar essa lei da justiça, do amor e da caridade, a lei da equidade, essas coisas vão desaparecer. Porque essas instituições humanas que cuidam disso, sejam políticas, sejam sociais, religiosas, que tipo for, seja da igreja, seja da ONU, seja de uma ONG, seja o que for, essas instituições, se apoiando nessas palavras, elas serão casas construídas na rocha. Entendeu? Então, essas coisas ruins vão ser expulsas. Não vão ter mais campo de ação, porque nós temos nossas casas pessoais e coletivas da sociedade construída na rocha, que são as palavras de Jesus, a lei do Pai, como ele falou. Então, se nós chegarmos a esse ponto, não vai ter mais problema desse tipo no planeta. Nós vamos entrar nessa fase que estamos todos aqui esperando, que é a da regeneração. Vai levar séculos também, vai, porque ninguém vai, como diz, ninguém vai perder a marca na boca do cachimbo de uma hora para outra. Mas já vamos estar com outra mentalidade, nos esforçando, fazer fisioterapia para consertar lá o defeito. Não vamos estar mudados. Aí não vai ter mais guerra, terrorismo, droga, sexo desenfreado, corrupção. Não vai ter. Porque aqueles que forem renitentes nisso vão se sentir incomodados. Eles mesmos vão pedir para sair. Vão pedir para sair. Se ajustar, não tendo mais carniça, os abutres vão fazer o quê, Marta? Verdade. Não tem mais comida. Não tem mais ninguém tendo que pagar nada para virar carniça. Eu estou fazendo o que aqui? Vou ter que ir para um lugar que tenha carniça. Eles vão pedir para ir para outro canto e não vão ser expulsos, não vão para o voluntariado. Vontade própria, Marta. Não tem o que fazer. Não tem mais carniça. Por que o urubu vai ficar aqui? Vai ficar só beija-flor, colibri, bem-te-vi. Vai ficar isso aqui. Os urubu, abutre, aves rapazes vão todas embora. E vão ficar aqui, porque quando nós nos conscientizarmos disso, os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como casa edificada na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. Tá certo? Poesia pura aqui. É verdade. Que está dizendo.
Então, aqueles que insistirem em fazer suas instituições, suas organizações, para dar volta nos outros, para tirar vantagem, vão ser arrastados pelo vento das revoluções e os rios do progresso, Marta. Não vão se sustentar aqui. É igual aquela casa dos porquinhos que o lobo mal soprou e foi embora. O prático, o irmão mais velho, fez a casa de concreto, de tijolo, com alicerce. O lobo soprou e não conseguiu. Até que desistiu. Então, essas pessoas, é só que a gente espere. Agora, nós que já estamos vendo isso, temos que já tirar nosso cavalinho da chuva. Opa, já está anunciando a tempestade lá. Vou tratar de botar um tijolinho na minha casa aqui, melhorar aqui a sapata de concreto. Porque pode vir aí, entendeu? Vai balançar aqui, balançar ali, mas eu acho que não vai cair. É isso que é a recomendação de Jesus e Allan Kardec está fazendo aqui. Eu fiquei impressionado com ele falando aqui, não está se dirigindo a só o indivíduo, está se dirigindo às instituições. E é isso que nós espíritas temos que defender e nos agarrar nisso. As nossas instituições, elas têm que ser casas construídas sobre a rocha. Não se deixar levar por nenhum canto de sereia. Permanecermos fiéis no ensinamento do Cristo, nas explicações de Allan Kardec, porque são a nossa salvaguarda. O coro vai cantar, vocês não tenham dúvida disso. Pode não ser para esta nossa encarnação, mas o coro vai continuar cantando ainda há muito tempo. E nós temos que nos precaver, gente. Escolher a pauta estreita, preparar a túnica nupcial e fazer a casa na rocha. Se quisermos sermos escolhidos. E como estamos envolvidos em instituições, temos que fazer essas instituições, mesmo que sejam políticas, sejam sociais, não só na nossa Casa Espírita, qualquer outra associação que a gente participe, que supostamente para fazer o bem à sociedade, temos que exigir que sejam assim. Os partidos políticos de agora em diante, nós temos que exigir deles esse tipo de comportamento. Os clubes de serviços sociais têm que exigir dessa gente um compromisso com isso. Acabou aquela bagunça. Nós aqui agora estamos com outra mente. E aí nós vamos salvar não só o Brasil, não, vamos salvar o mundo. Aí sim o Brasil é a pátria do Evangelho. Nós demos exemplo que vamos mudar a nossa sociedade aqui, transformando nossas instituições em instituições sérias, alicerçadas na rocha. É verdade. Isso? E o que é ser alicerçada na rocha? Essa é a questão. Tanto as nossas vidas, as nossas existências, quanto as instituições também. É você seguir à risca as orientações do Cristo. De forma que, logicamente, que são a reprodução fiel das leis divinas. E como nós temos que fazer isso? Não tentando continuar com aquele farisaísmo antigo que nós tínhamos dentro de nós. Não vamos fazer isso, nós vamos seguir à risca. É isso aqui, mas isso é tão difícil. Eu acho que não. Eu acho que se a gente ajeitasse assim, né, desse jeitinho, acho que ia ficar melhor, né? Não, não ia. Porque esses eram os gostos nossos antigos. Então, se nós queremos que a nossa vida seja, né, representada por uma casa alicerçada na rocha, e se nós nos manifestamos também através de instituições, nós precisamos ser super fiéis a essa proposta, a esses ensinamentos. E não desviá-los, porque às vezes eles se tornam bastante difíceis de nós seguirmos e nós então contornamos. Então isso é fundamental, né? Nós devemos, não basta a gente reverenciar a Deus, nós precisamos segui-lo fielmente. Então é isso que vai nos dar uma casa sólida, que vai durar eternamente. E aí, com certeza, né, nós já estamos também preparando essa roupagem, essa túnica, para ser uma túnica pura, sutil, né, que vai quase que se, digamos assim, se identificar com o espírito,
nós então já descobrimos o caminho. Já sabemos da porta estreita. Já sabemos, a porta estreita, esse é o caminho correto. Pronto, a gente está com todas as orientações para sermos felizes e deixarmos, né, acelerarmos o processo de chegar nessa felicidade através de uma evolução cada vez mais célere e cada vez mais profícua. Então, vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Já temos aqui, através desses 3 itens que nós já estudamos, né? A parábola das bodas, a porta estreita, e agora nem todos que clamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, que a gente então siga isso, para sermos felizes e chegarmos nesse caminho. Então, vou ficando por aqui, o tempo já esgotou, desejando a todos muita paz. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.